Então, família, trazendo um compiladinho de uma obra que nós já temos aqui no canal. E claro, para quem já assistiu, parte nova na descrição. Então, bora pro vídeo. Começamos a nossa história com um velho fatiando um monstro, e podemos ver que esse monstro caindo no chão é um zumbi. Então ele fica sua espada no chão para usar de apoio para ele se sustentar, e ele muito cansado fala, maldição, e podemos ver muitos zumbis na frente dele. Não me importo se isso é mesmo um inferno. Então ele retira sua espada no chão e ele fala, isso não faz sentido nenhum, e ele parte para cima de outro zumbi e sai fatiando todo mundo que tá na frente dele. E ele grita, eu sou o rei dos humanos, e continua fazendo vários ataques para cima dos monstros. Eu sou um herói. E podemos ver ele todo acabado, e na frente dele aparece um pé gigante, e ele olha para frente e fala, maldito seja. E na frente do velho aparece um homem de cabelo preto, que não dá para ver o rosto dele direito. Ele olhando para cima onde tá aquele pé gigante fala, o que é isso? E podemos ver que tem um demôniozão muito feio olhando para ele, e na frente desse demônio tem vários outros demônios, e bem lá no finalzinho tem o cara de cabelo preto que nós tínhamos visto. E ele sentado na estileira, fumando seu cachimbo de velho, fala, você vai me julgar? E como nós podemos ver, não dá para ver o rosto dele direito, mas o estilo dele é da hora. Eu gostei pelo menos. Então ele levanta, sim. Podemos ver que tem uma mão gigante levantando ele, e ele fala, desgraçado, acha que está em posição de reivindicar algo? Um garoto ladrão, um monge assassino, e agora o rei dos humanos? Então ele bate seu cachimbo numa espécie de balde demoníaco e fala, quando ficar na minha frente é um pecado. E finalmente conseguimos ver o rosto dele, e podemos ver que o bicho não é feio não, é um gostoso. Posso ver claramente as guerras que você fez todas essas pessoas inocentes morrer. E debaixo do velho começa a surgir várias mãos de vários zumbis para puxar ele, inclusive as crianças que cortou a cabeça. E podemos ver várias mãos segurando o velho, e dessas mãos começa a sair vários zumbis debaixo da terra, e ele olha para esses zumbis em choque, e ainda não reconheceu seus pecados. E podemos ver o velho no meio de uma escuridão. Em volta desse velho tá cheio de zumbis, que tá mais para as almas vingativas rodeando ele, puxando ele para baixo. Então aquele cara fala, o julgamento começou, até que todas as almas a que tu tirou a vida estejam satisfeitas. Apodreça aqui. E as almas começam a puxar ele, e ele ao mesmo tempo começa a gritar. Então alguém fala, você disse com olhos frios, e depois abaixou a voz e disse, próximo. E podemos ver uma espécie de bola parecendo uma pulga dizendo isso. Então nós descobrimos um pouquinho mais sobre esse carrapato. Ele é o antigo conselheiro do rei Iriorá. Eu vou chamar de Juninho. Então, continuando, ia parecer incrível. Esse era o Juninho. Estás falando de uma história de mais de 300 anos atrás, é vergonhoso. E esse jovem que está na nossa frente andando é o Iriorá. Apelidei ele de Juninho, porque eu não vou conseguir falar isso, mas se você tiver algum outro nome melhor para chamar ele, fique à vontade. Então voltando, o Juninho é o juiz do inferno aposentado, tá vendo, né? Nem no inferno os caras gostam de trabalhar de CLT. Então aquela espécie de gato preto fala, me deu saudades. Haha, está decepcionado? Então o gato preto fala, quando sua carreira estava no auge, você decidiu se aposentar de repente. Embora o Fubo tenha ocupado seu lugar, houve muitas reclamações. Então o Juninho fala, mesmo pensei que eu estava fazendo bem. E voltando pro gato, pelo que eu ouvi, é muito complicado, porque é muito trabalho emocional. Bem, é difícil acompanhar os criminosos, pois vem com todos os tipos de pecados. Então o Juninho mandando, chega no portão medonho. Então o gato preto fala, agora só tenho que ir ao julgamento. A minha reencarnação tá no virar da esquina. Estou um pouco assustado com isso. Então o Juninho fala, muito obrigado por tudo. Mesmo se eu renascer, eu não vou te esquecer. Então o gato preto fala, haha, talvez se lembre de mim, embora que a reencarnação não seja simples. Então o Juninho botando a mão no portão fala, dizem que os humanos se saem bem nisso, mas aqui demônios são humanos e são tratados da mesma forma. Mesmo que tenha medo, não deve chorar. Haha, não me subestime. Podemos ver os dois entrando no portão. Não se preocupe, mas originalmente não tinha um guardião aqui. Parece ser apenas um caminho sem nada de especial. E o Juninho faz uma cara de surpresa, e o gato preto fala, algo de estranho aconteceu? E corta para o Juninho e o gato preto numa floresta. Então o gato preto fala, no rio corre água em vez de sangue. Em vez de ouvir gritos, ouve os pássaros cantando. Isso não pode ser isso, hein?
Então o Gato Preto dá um gritão e fala: como tudo acabou assim? A panela que fervia os mortos está toda fria. O almofariz contém água da chuva em vez de mortos. O que aconteceu com o inferno? E podemos ver um belo céu azul no inferno. Como isso é possível? Não sei. Como tudo acabou assim? Não há ninguém aqui, algo aconteceu. Até o cara peludo desapareceu. O que vai acontecer com a minha reencarnação? Está pensando na sua reencarnação em um momento como esse? Sabe quanto tempo esperei por isso? Se não renascer, tudo terá acabado. Sangue do que está falando? Enlouqueceu? Está se tornando um almofariz. E nosso Prota e o gato começam a ver tudo se mexendo. E o Prota: o quê? O que aconteceu com a minha mão? Então o gato fala: não, tente evitar isso. E o Juninho fica sem entender nada. Começa a surgir uma luz em volta do Juninho. E essa luz começa a puxar o Juninho para algum lugar. E alguém fala: oh, já vejo. E o Prota começa a falar: passou muito tempo esperando. O que ele disse? Quer que eu procure Fubo. Mas o Sangue é quem cuida dele. Por que tenho que fazer isso? Novamente está falando comigo nesse tom, como se eu fosse incompetente. E o nosso Prota começou a falar sozinho do nada. E a luz começa a puxar ele pra cima e ele fala: já não faço esse tipo de coisa. Lembre-se, não é? Eu já me aposentei. Prota começa a ser puxado pra cima e ele olha com uma cara cheia de ódio no coração e fala: será que a velhice está me impedindo de lembrar? Gal. E podemos ver que em volta do nosso Prota começa a surgir várias energias vermelhas. Agora eu não sei se essa energia vermelha tá saindo do Prota ou tá entrando no Prota. É um dos dois. Então o nosso Prota, olhando pra cima onde tava aquela luz dourada, nós podemos ver um buraco e lá embaixo podemos ver o nosso Prota. E do nada surge uma mãozinha. E essa mãozinha é o nosso Prota e ele fala: eu não estou dizendo que não vou procurar pelo Fubo para poder reencarnar. Em troca terá que pagar um alto preço. Então o Gato Preto fala: vamos junto. E aonde tava o Prota e o Gato Preto, o buraco se fecha. E olhando para o céu nós podemos ver uma luz e podemos ver o nosso Prota caindo no pleno século 21. Caindo em 2024, né? Caindo na cidade grande. E o nosso Prota caindo em alta velocidade. Como ele vai aterrissar, eu não sei, mas tá caindo. E nós já conseguimos ver o chão onde o Prota vai cair e a cidade parece que tá pegando fogo. E o Prota consegue aterrissar na famosa pose de super-herói, então ele levanta e nós podemos ver que tudo ao redor tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. E ele com aquela cara muito séria fala: este é o mundo humano, mas o que é tudo isso? Podemos ver que a cidade onde o Prota aterrissou tá pegando fogo em tudo em volta. E o Prota olha pra trás e podemos ver várias pessoas correndo pedindo socorro, socorro. Temos que sair daqui. E o Prota olhando pra frente vê um prédio pegando fogo. E lá dentro desse fogo parece ter pessoas queimando viva. Do meio desse fogo começa a sair os zombizões querendo os cérebros. E o Prota fica sem entender nada e fala: mortos? E os mortos passam pelo Prota correndo atrás dos humanos. Provavelmente, né? Eu me perguntava pra onde tinha ido o inferno. E estava no mundo humano. Podemos ver um zombizão querendo pegar a criança. E o zombizão consegue pegar a criança. E a criança começa a gritar de dor. Ai, dói, dói, dói. E o zumbi dá aquela aproximada na cara da criança e dá-lhe um gritão que deve ter saído um bafão de cebola seca da boca. E nós podemos ver o rastro da onde estava o nosso Prota. E quanto menos espera, o Prota aparece do lado daquele zumbizão que ia comer o cerebreiro da garota. Então o Prota lasca do socão pro bicho sair voando. E o zumbizão vai de encontro com a parede do prédio. Sorte que o Prota não bateu muito forte, senão teria derrubado a parede do prédio. Sabe como é, né? O cheiro de sangue está por toda parte. E podemos ver que o Prota tá no meio de todos esses zumbizões insanos. E no mesmo tempo os zombies viram tudo pro Prota querendo comer o cu do curioso. Malditos loucos, não foi suficiente escapar do inferno? Estúpidos ser. E o Prota olha cheio de ódio, filho. Ousam pecar diante de mim? O ser que se torna após a morte de um humano. Os falecidos. Eles são julgados pelo juiz do inferno e pagam pelos seus pecados. Pagam pelos seus pecados que cometeram durante a sua vida nos 8 infernos. As almas que se arrependem após receber a punição é reencarnada numa nova vida. Essa é a regra dos mortos. Mas o que é isso agora? Vocês estão realmente loucos? Então os mortos dão um gritão e partem pra cima do Prota. Certo.
certo. Qual é o sentido de fazer isso? Eles não entendem de qualquer maneira. Então o Prota dá aquela suspirada e fala desde os tempos antigos pecados. E o Prota larga um socão na boca de um morto e fala: vocês merecem uma surra. Um dos mortos, após tomar um socão, começa a sair ketchup da boca e os olhos parece que vai soltar pra fora. Então o Prota já dá outro socão na cara de outro zumbi e aparece outro zumbi pra pegar o Prota distraído. E o Prota dá-lhe um encaradão cheio de ódio. O zumbi que tava avançando na direção do Prota dá uma travada e o Prota dá-lhe um marretão na cabeça do bicho pra ficar esperto. A porrada foi tão forte que o bicho chegou afundou no asfalto. E o zumbi, não satisfeito de ter tomado um porradelço do Prota, ele vai se levantar de novo. E o Prota, cheio de ódio, dá-lhe outro porradelço nele pra ele aprender a ficar no chão. E dessa vez a porrada foi tão forte que a cabeça do zumbi bateu no asfalto e voltou e bateu de novo. Ficou igual uma bola de basquete. E claro, pra finalizar, o Prota deu outro porradelço só pra finalizar, tá ligado? E bum! Depois desse porradão começa a sair fumaça da onde o Prota afundou o zumbi. E os outros zumbis ficam como? Minha nossa, velho, o cara matou o Cleitinho, meu parceiro. Pô, Juninho, eu falei, mano, não bora mexer com esse cara não, menor. Daqui a pouco, pô, ele vai matar nós, menor. E o Prota, cheio de ódio, fala: por que vocês não estão me atacando? Não me diga, finalmente. E o Prota, limpando o ketchup do rosto, fala: vocês querem se fuder? Foi mal palavreado, mas não tem como, né? Nessa pose foda do Prota, tem que, pô, falar o que ele disse, né? Não tem como. E de lá do fundão onde tá o zumbi, vem uma luzinha brilhando na direção do Prota. E o Prota desvia, porque o cara é brabo, tá ligado, né? Então aquela espécie de gato preto fala: rei do submundo, você está bem? Então o Prota fica olhando pra frente, vendo o que os zumbis estão fazendo, que parece que os zumbis estão indo na direção do fogo. E podemos ver que lá dentro do fogo tem alguém. E o Prota fala: os falecidos estão abrindo o caminho. E de lá dentro do fogo sai um pezinho de um morto. E desses pezinhos nós podemos ver uma senhora zumbi segurando um bastão. Ô Juninho, ao redor daquele cara é diferente, não é? Então aquele cara não é uma velha, é um cara. Foi mal, errei, fui moleque. É diferente dos falecidos. E podemos ver que tá saindo uma aula sinistra daquele zumbi. Especialmente o chefe de sangue está forte. E nós descobrimos que aquele zumbizão é o chefe de sangue. Então ele solta a cabeça no chão e dá-lhe um gritão na direção do Prota com aquele bafo matador de animais. E parte com seu bastão na direção do Prota, correndo muito. E o gato fala: desgraçado, sem modo, se eu devo ir matá-lo? E podemos ver que o Prota tá cheio de ódio. Na moral, eu tô gostando desse manhwa. Então o gato preto fala: deixa pra lá, você pode ir. Nossa, isso me surpreende. Então aquele zumbi pega o ferro, faz de lança e lança na direção do Prota. E o Prota fala: cheira pegajoso e queimado. E podemos ver que a lança tá vindo em alta velocidade na direção do Prota. O Prota fala: por que você matou humanos? Certamente você deve estar absorvendo a vitalidade deles. Você está tentando se reencarnar. Então Prota segura aquela barra de aço que tava vindo em alta velocidade. E podemos ver a cara do Prota de poucas ideias. Eu sou foda mesmo, é só isso. Então Prota joga a barra de ferro pra longe e fala: não, não é isso. Isso não é possível. Então nós podemos ver que o Prota desapareceu da onde ele tava. A reencarnação sem julgamento é um tabu infernal. Então o zumbi faz aquela cara de fudeu. Sabendo desse fato, então podemos ver que o Prota apareceu na frente do zumbi. E ele continua falando: para mim, meu sucessor. E começa a sair uma energia da mão do Prota e o Prota fecha ela. E ele fala: é apenas Telobou. E larga um socão no meio da barriga do bicho. E ele fala: eu vou queimar os pecados. Fogo infernal. E bem aonde o bicho foi acertado, começa a sair o fogo infernal. Então o zumbizão começa com o ketchup. E o Prota já começa a preparar outro socão com a chama do inferno para acertar o bichão. Em vez de ser só mais um soco, foi 3, que o bichinho começou a sair voando. E como o outro zumbi também bateu no prédio. Sorte que o Prota não tá batendo forte para derrubar prédio, senão já sabe como seria, né? Então o Prota começa a caminhar na direção do zumbi onde ele jogou. E como um Prota apelão, dá aquela famosa estaladinha de pescoço pra mostrar quem é que manda. E ele para na frente do zumbizão e bota o pé na cabeça dele, porque eu sou foda. E ele fala: você foi tão longe a ponto de matar pessoas? Lunático do Calaio. Assim dá pra me xingar. Calaio, por que você matou para se reencarnar? Me responde. Por que você matou? E o Prota afunda a cara do bicho no chão. Agora eu não sei se esse bicho consegue falar ou é
só o Prota que consegue escutar. E o bicho, como sempre, como ele é um bom bicho esperto, parte pra cima do Prota querendo atacar ele. O Prota consegue desviar e o bicho continua atacando o Prota, e o Prota continua desviando e ele fala: não há motivo, você é muito fraco para alguém que absorveu vitalidade. Será que eu presumi demais? Podemos ver que o zumbi tá igual esse favelado daqui do Rio, puxou a pedra pra atacar no coleguinha. Uma pedra? Ele vai me matar com isso? Que ridículo. Você vem com a pedra e eu venho com o papel, porque papel ganha sempre de pedra. Ele não falou isso, mas ele queria. Quando o Prota tava preparando o socão pra largar no bicho, aparece outros zumbizões querendo parar o Prota. Então o Prota olha pra baixo sem entender nada, porque ele não tava esperando isso, e o outro zumbi continua caindo com a pedra na mão para tentar matar o Prota. E o zumbi rindo muito, achando que vai conseguir matar o Prota, e ele acerta a pedrada na cabeça do Prota. Então o nosso Prota, após tomar a pedrada, começa a cair lentamente, e o zumbi já prepara outra pedrada para acertar no Prota, e começa a acertar várias pedradas na cabeça do Prota, uma atrás da outra, e ele rindo muito. E nós podemos ver uma mãozinha voando e uma aura vermelha passando. E o zumbi fica como? Ué, cadê meu braço? E nós podemos ver o nosso brabo levantando, e ele fala: por que você parou de rir? E o zumbi faz aquela cara de fudeu. Ué, você está irado? E podemos ver que o Prota tá com aquela cara que vai matar o primeiro ser humano que aparecer na frente dele, que ele tá cheio do ódio. E ele fala: desapareça. E podemos ver que o Prota começa a liberar várias chamas do inferno, e aquele zumbi que tava na frente dele começa a ser engolido por essas chamas do inferno. E não é só o zumbi que começa a ser engolido pela chama do inferno não, filho, a cidade inteira também. E podemos ver que aonde tava o Prota, a cidade inteira foi tomada pela chama do inferno. E lá dentro da chama do inferno tá o nosso Prota lá tomando um bronze. Então o nosso Prota pula pra fora da chama do inferno e pousa num prédio. E pega essa cena, maluco. Na moral, vou usar essa cena de wallpaper pro meu celular, mano. Tá muito brabo do Prota, tipo, parado no prédio e a lua vermelha atrás. Vai falar que essa cena não tá braba. Sério, eu vou usar de wallpaper pra tela do meu celular. Ficou muito brabo. Então o Prota fala: o que acha, espíritos? Vocês vão obedecer? E podemos ver que os zumbis que estão lá embaixo estão tudo tremendo de medo e ajoelhado, porque o Prota é brabo, patroa. E aquele zumbi que tava rindo muito também se curva, porque perante o brabo só os fracos se ajoelham. Eu acho que ficou da hora essa frase que eu falei. O que vocês acharam? E podemos ver o nosso Prota na cena braba dele em cima do prédio, e atrás dele tá a lua vermelha brilhando muito. Na moral, gostei desse mangá. Mangá é manhua. Desculpa, foi mal, errei, moleque. Voltando ao foco, e todos os zumbis que estavam indo contra o nosso brabo do brabo se ajoelharam. E nós podemos ver o nosso brabo lá de cima do prédio olhando todo mundo ajoelhado, porque ele é o brabo que manda na porra toda. E se tu não gostou, já sabe, né? Vai se brincadeira, não me cancela. Então Prota fala: vou conceder um julgamento a vocês pelo pecado de escapar. Então o Prota, que tava lá em cima do prédio, ele pula. Então o Prota continua falando: o pecado de causar o caos, o pecado de prejudicar um ser humano. E aquele zumbizão que o Prota humilhou continua ajoelhado, porque não tem o que fazer, né? Esses pecados são ruins. 700 anos por causar caos, 2000 anos por escapar. Aqueles que prejudicaram os humanos são condenados a 10.000 anos. E somando tudo dá 12.700 anos. Ave Maria. Então saindo uma energiazinha da mão do Prota, ele fala: Telobo, se você não gostar disso, diga. Então o Prota, com a sua mãozinha saindo a energia vermelha, ele começa a abrir um buraco no espaço. E você me pergunta como? Eu não sei, deve ser o poder apelão do Prota. Então aquele buraquinho se torna um buracão, lá ele. E podemos ver a floresta que tá no inferno. Então todos aqueles zombizões que o Prota humilhou começam a passar pelo buraco. E é claro, né, os bichos ficam sem entender nada, porque o inferno tá cheio de árvores, tá parecendo até um mundo humano. Aí eles ficam: ué, onde é que eu tô? Então os zumbizão pro Prota: Geo, o Prota fala: certo, é para lá onde vocês vão. Aí o zumbi faz um barulho como se estivesse falando com o Prota. Está coberto de gramas e árvores. E o Prota: e daí? Cheio de ódio na cara: vocês irão para lá. E dá-lhe a bicuda na bunda do zumbizão, jogando ele pra dentro. Vocês irão trabalhar na remoção de ervas daninhas. Aí os bichos ficam fazendo vários ruídos. Aquelas caras: ah não, você não vai fazer isso com a gente não. O que vocês vão fazer, seus idiotas? Apenas removam todos os verdes visível. E podemos ver que, meu parceiro, é um oceano de verdinho. Então 12.000 anos é bastante tempo pra poder desmatar isso tudo. E pra finalizar, né, com as mãos. Ave Maria. E os homens chorando: ué.
Ah, mas não deu pra tancar essa cara. Como é que é, velho? Se o zumbi falasse e se fosse para a gente entender, provavelmente ele ia falar isso. Como é que é, meu nobre? Então o portão se fecha. Aí podemos ver Vou chamar o gato preto de Creitinho e o Juninho vai continuar sendo o Juninho. Aí tá o Juninho e o Creitinho na frente onde estava o portal. Então o Creitinho fala: o falecido não estava tentando dizer algo? Eu vou trabalhar duro, deve ter sido algo assim. Claro, o Prota que disse isso, né? Mas eu acho que não foi isso que os mortos falaram, não. Acho que não. Alguns caras estavam fugindo mais cedo. Você vai atrás deles? O quê? Por que você está me dizendo isso agora? Para onde eles foram? Escola. Então cortamos para uma espécie de escola e podemos ver que tá chovendo. E lá dentro da escola nós podemos ver uma placa 22 e em volta da placa tá tudo coberto de sangue. E podemos ver outros mortos vagando dentro da escola. Então podemos ver seres humanos e uma waifu gostosa, um figurante e uma piriguete. Porque na moral, quando tem personagem que usa esse tipo de bagulho no cabelo e usa batom, é piriguete. Então a nossa cabelinho azul diz, eu vou chamar ela assim, né? Porque eu não sei o nome dela. Será difícil romper por aqui. Vamos encontrar outros caminhos. É impressão minha ou ela tem o símbolo do 9 no olho? Então aparecem informações sobre ela. Nome, Legião. Profissão, agente funerária. Então podemos ver que quando você precisar de alguém para enterrar seus parentes falecidos, é só ligar para ela. Então o figurante fala, não vamos todos morrer se isso continuar? Então a nossa mitidinha fala que ela tem uma cara de metida, na moral, não foi com a cara dela não. Você não é uma agente funerária porque apanhadoras de mortos são tão fracas. Caraca, ela tirou a agente funerária para nada. Os outros agentes funerários têm poderes quase sobrenaturais e você não sabe fazer nada. Então a Leoji fala, é porque eu ainda não encontrei nenhuma pessoa morta para me emprestar as minhas roupas, mas ainda assim vou te proteger de alguma forma, não se preocupe. Então atrás da nossa iPhonezinha aparece 3 zombizão cheios de fome e eles partem para cima delas. Fomos descobertos! Então eles começam a fugir e do nada apareceu outro figurante na escada que eu não tinha nem visto, para tu ver como esses figurantes são tão merdas. Então a nossa azulzinha fala, corram, subam, e o zumbi parte para cima dela. Ela consegue segurar um dos braços do zumbi com um pouco de dificuldade e o zumbi continua soltando bafo de cebola na cara dela e ela tá tentando escapar porque ela tá fazendo muita força, mas não tá conseguindo arrumar nada. Então o figurante conseguiu chegar no terraço e vai abrir uma porta. Eu nunca vi uma mulher protegendo um homem, que vergonha, na moral. Você aí que tá atrás da tela vendo esse vídeo, se você faz isso, você é um merda, menor. Na moral, brincadeira, leva pro coração não, mas você é um merda. Então ela dá uma bicuda num zombizão que ele sai voando. Vão na frente, já vou alcançar vocês. Então a nossa do Job é pega, tá ligado? Ela começa a gritar. Então o zombizão abre a boca pra dar a mordida nela. Eu sei que esse bicho não é um zumbi, mas de um jeito ou de outro, da mesma forma, pra mim parece um zumbi e é mais fácil de falar, então vou chamar de zumbi. Então ele abre o bocão pra dar a mordida nela e ela continua gritando, socorro. Então bem na hora que o zombizão ia dar uma mordida na nossa do Job, a nosso iPhone entra na frente e recebe a mordida por ela. Não, menos uma gostosa no mundo. Então ela faz a carinha de dor, porque deve tomar uma mordida dessa, deve ter doído pra caramba, ainda bem que eu não tô na pele dela. E ela já acerta outra bicuda no beiço do bicho que ele sai voando. E ela com a carinha mais fofa do mundo pergunta, você está bem? E aquela do Job, vagabunda, dá-lhe um tapão na mão dela e fala, desgraçada, não me toque. Por isso que, velho, eu odeio figurante cuzão, eu deixaria morrer, na moral. Eu sou assim, filho. Se vacilar, morre na minha frente, eu não faço nada. E aquela típica frase de figurante, eu quase morri, você é mesmo uma agente funerária? Então o outro figurante fala, vamos logo. E a piriguete fala, você está muito lenta. Ela sorrindo pensa, ainda assim parece que não há ferimentos. Venha rápido, fecha a porta. E ela correndo em pensamentos ainda fala, isso é um alívio. E ela passa pela porta e fecha. Eu achei que aquela piriguete vagabunda ia trancar ela pro lado de fora pro zumbi e deixar ela morrer, tá ligado? Ia acontecer aquela famosa cena clichê, o Prote ia chegar, ia salvar ela e minha nossa, tá ligado? Eu tô viajando, tá? Volta o foco. Então os zombizões começam a bater na porta e eles falam, estou muito ansioso, vai ajeitar. Eu acho que os mortos vão romper. E o figurante falando pra mina ir ajeitar a porta. E ela fala, fica tudo bem por um tempo. Então alguém puxa a pistola de sinalização e dá-lhe um pipoco pro alto. Então a Lejaí fala, os mais velhos estão chegando em breve, então vamos resistir. Ah, estou muito irritado. Você está rindo em vez de tentar resolver o problema? Se um elite como nós morrer, é uma perda nacional.
tem que morrer mesmo, velho. Vocês são tudo cuzão, na moral, velho. Eu odeio. Mano. Foda-se minha opinião, voltando ao vídeo. Você disse que era uma agente funerária. Você não é útil de jeito nenhum. Agora há pouco quase morri por causa da desastrada. Você sabe quem é meu pai? Foda-se seu pai. Se eu me machucar, meu pai, você não tem educação. Nenhuma maldita instrução. Chegou o prota. Eu gosto. Então os figurantes bambambam que fica se achando e ficaram, ué, da onde esse cara surgiu? Eles não falaram isso, mas ficaram com aquela cara. Da onde esse cara veio? Então aquela desgraçada fala, quem é você? Para de dizer isso. E desde quando eu está aqui? E o prota, quem sou eu? Ele apontando pra ele mesmo fala, rei aposentado do submundo. Que tipo de submundo você está lendo? E o prota fala, o próprio inferno. E sai aquele raiozinho. Blau! Vamos falar sobre isso, Sanjirin. Acho que é assim que se pronuncia. Então alguém em pensamentos fala, não fode, esse moleque só pode estar louco. Provavelmente é piriguete. Então o figurante fala, você está louco? Aí ele vai pra dar um tapa no peito do prota, mas só que o prota dá-lhe aquele porradão no braço dele pra poder não bater no prota. Nem eu sei o que aconteceu, mas vocês estão vendo. Você parece tão rude com a blá, que é a mesma baboseira de sempre. Pergunta, como você chegou aqui? O prota fala, eu estava perseguindo os falecidos. O prota fala, cheira a sangue humano aqui, ele limpando a roupa dele. Então o prota continua falando, eu estava me perguntando o que aconteceu, então eu pulei até aqui. Então os figurantes sendo figurante, o que você está dizendo? Perseguindo os mortos e começa a rir, kkkk. E acha que pode ser um agente funerário. E é esse Hanabuki estranho, nenhum mendigo usa isso, falando mal da roupa do prota. Então Creitinho e Juninho, devo matá-los? Esses são garotos, deixa eles em paz. É porque os pais deles deram educação a eles errada. Quando seus pais morrerem, você terá que dar uma surra neles. Podemos ver que os humanos não conseguem ver o Creitinho, porque eu acho que ele é invisível para os seres humanos. Então alguém pensando fala, com quem você está falando? Então o figurante manda o prota olhar para esse garoto, blá blá blá, fala várias bobagens que eu não consegui entender e segura no kimono do prota. Violado? Não finja que não entende. Figurante falando isso, então o iPhone tenta impedir ele. Calma, não briguem. Então o figurante fala, cala a boca e vai embora. Então o iPhone fala, eu preciso protegê-los. Aí ele, calada, e dá-lhe um tapão nela, que ela cai no chão, é claro. E ela caída no chão, começa a sair uma energia azul do ombro dela, aonde ela foi mordida. A mordida do falecido está sendo contaminada. Ela conseguirá aguentar até que os outros agentes funerários cheguem aqui. Então o figurante continua gritando com o prota, mas só que o prota tá cagando pra ele e o prota presta atenção nela. E o prota em pensamentos fala, quem é essa humana? Ela parece familiar. O figurante sendo figurante, olhe para mim, seu desgraçado. Você sabe o quão assustador somos? Se meu pai fosse para o inferno, o rei do submundo também vai chorar e rezar. Desculpa, eu não sabia, era o que ele diria. Então o prota começa a rir muito. Kkkk, o rei do submundo. E o figurante fica sem entender nada com aquela cara de ódio. O que há com esse idiota? E o prota rindo muito. O que ele disse? Por que ele está rindo? Eu tô sendo engraçado? Não faço ideia, vou apenas bater nele. O pai vai resolver isso. Então ele prepara para dar um socão no prota. Cleitinho fala, não bate nele, seu idiota. Então ele dá um porradão no prota que chega a sair um estraladão de luz, sei lá que caramba foi esse. E podemos ver que o figurante tá cheio de ódio na cara e tá saindo a fumacinha da mão dele. E pra melhorar a cena, cai outro relâmpago, tá ligado? Então o Cleitinho fala, o imperador de Jade, já é tarde demais para impedi-lo. E na frente do Juninho aparece a nossa waifu, foi ela que recebeu o golpe do figurante. Então alguém em pensamentos fala, olha a situação. Então a waifu fala, como você pode apanhar e ficar aí parado? Você deveria desviar. Então nosso waifu, com a dificuldade de ficar em pé, começa a cuspir ketchup. Se afaste, vou protegê-lo, custe o que custar. A esperança de perder alguém uma vez é o suficiente. Então aquele figurante fala, sua idiota, você está me transformando em um vilão, não faça essa merda, saiba o seu lugar, sua desgraçada. Então alguém puxa um canivete. Então é o figurante que puxou o canivete e ele parte para cima da waifu. Quando eu vejo um pecado, os meus olhos se abrem e cai outro raio. Quando nós menos esperamos, nosso prota está segurando o pulso do figurante e cai outro raio atrás do prota. E podemos ver o olhozinho avermelhado brilhando de quem vai matar um figurante. Como eu iria orar, poderia ignorar isso.
Então nosso figurante solta o canivete e fala: ai, 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 isso dói, me solte. Ei, seu desgraçado, você não me ouve? Eu vou te matar. Você acha que é fácil? E podemos ver a cara do prota de quem vai matar um figurante. Matar alguém? E o figurante fica todo cagado de medo, que chega a engolir seco. E a waifu fica como: ué? E o prota fala: seus pais te ensinaram assim? E aperta o pulso do figurante mais forte ainda. O figurante continua dizendo: eu disse para me soltar, seu idiota. Então o prota solta ele. O figurante continua dizendo: eu realmente não me importo mais, eu vou te matar. E continua falando merda. Eu vou contar pro meu pai que você me bateu. Eu vou jogar seu corpo para os monstros e eles nem vão te comer por causa do seu cheiro. E começa a rir muito. Então o prota fala: esse idiota ainda não recuperou seus sentidos? O que você disse que fará com o meu corpo? O que eu estou fazendo conversando com ele? Ele nem me ouve. Então o prota abaixa sua mão para pegar um graveto que tá no chão. Desde sempre os pecadores são. Então o prota, quebrando uma parte do galho para deixar ele reto, é sempre espancado para aprender a respeitar direito. Sobre o que você está murmurando? Eu vou batizar isso. Olhe para isso, algo lhe vem à mente? Que bobagem você está falando? E o figurante lá atrás pega e me solta essa: eu sei, a varinha velha do Harry Potter. E o figurante loirinho fala: ei, calha a boca. Então o prota: ó, isso soa bem. O figurante loirinho continua com a mesma palhaçada: agora você está morto, seu idiota. Então o prota rapidamente aparece atrás do figurante que estava todo debochado e toma uma varada no toba. O que você fez? Agora entende o que vai acontecer com você? Você vai apanhar para um caramba. E ele fala isso tudo segurando a varinha do Harry Potter e continua dizendo: com essa, Harry Potter. E sério, essa é o nome da varinha. Então nós vemos alguma coisa passando em alta velocidade e quando vai ver, o prota dando outra porrada no figurante. E o prota tá batendo nele com a varinha de goiaba, filho, que essa daí só quem já apanhou quando era criança sabe quanto dói, né? E o prota tá dando lapada no figurante. O prota com aquela cara de psicopata e quando bate tá parecendo até um certo creitinho de outra obra que eu tenho no canal, tá ligado? E ele fala: ah não, mano, ah não, ele não disse isso não, me diga qual é o gosto do Harry Potter, isso é muito lá ele, mano. E o figurante tá chorando de dor, o bichinho tá gritando muito, dolorido, não é? E o prata continua batendo com aquele sorrisinho de quem tá gostando. Serve para aprender. E o creitinho pensando: mestre? Todos estão me olhando de forma estranha. E os figurantes tá tudo chocado. Quem viu o pecado da Harry Potter? E o prata tá... mano, eu não vou tancar. Olha a cara desse cara, menor. Quem está pecando? Alguém em pensamentos: está certo isso? E tome lapada atrás de lapada. E podemos ver que a bunda do figurante está toda vermelha de tanto apanhar. E o prota fala: como está? Recuperou os sentidos? Reflita sobre si mesmo. Caso contrário, você será espancado pela Harry Potter de novo. Então o prota guarda Harry Potter no bolso e alguém fala em pensamentos: a Harry Potter é assustadora. Então a do Job começa a gritar e o prota fica sem entender nada. E quando nós vai ver, na sacada tá subindo uma mãozinha meio roxa: morto! Ela gritando, é claro. Os mortos estão subindo. Então nós podemos ver que tem uma pilha de mortos subindo pelo lado de fora da escola. Então a Piri começa a falar: o que devemos fazer? Então o nosso waifu fala: fique atrás de mim, vou ganhar tempo para vocês, desça as escadas. Então a Piri fala: como eu posso ir lá de novo? E desce outro raiozão. Tem muitos mortos lá embaixo. Não, todos os mortos estão aqui. E podemos ver os mortosão subindo, né? Os famosos zombizão. A única chance é agora. Mexa-se. E a do Job não pensou nem duas vezes, saiu correndo. Figurante tudo na porta da escada: se apresse-se, não sei o que, sei que lá, já estou abrindo. Aí vai, aquela bobagem. E o prota olhando. Então alguém fala com o prota: vai com eles. Aí o prota olha pro lado sem entender nada. Aí o waifu fala: eu cuidarei disso. Eu cuidarei disso. Então o prota fala: vi tantas pessoas até agora, mas estou vendo alguém como você pela primeira vez. Por que está ajudando eles? Sem pensar em si mesmo. Assustada, sendo ignorada. Esses idiotas não têm gratidão nenhuma. Mas você ainda está disposta a arriscar sua vida para os proteger? Você nem está com raiva. E ela dá um porradão na cabeça do prota. Nem eu tava esperando isso. E ela fala: criança, você fala demais para a sua idade. Mal ela sabe que ele é o rei do submundo. Ou o juiz do submundo, tanto faz. O prota fica com a cara de idiota. Criança? Pare de falar essa brabroseira. Eu sei que eu falei errado, mas
continua. Um exército de zumbi subindo na frente dela e ela continua falando sem medo nenhum. Ela é corajosa. Ederson, é perigoso aqui. Ela parte pra cima dos zombizões. Ela é verdadeiramente imprevisível. É algo como uma linha absoluta. Bem, de qualquer forma, você não precisa morrer. Então Prota começa a preparar sua mãozinha com a chama do inferno e ele fala: porque eu estou aqui com você. Pecados, venha. Então cai outro raiozão e podemos ver o Prota com seu punhozão saindo a porrada de energia da mão dele. Então do nada o Prota para e olha para o lado. E ele em pensamentos fala: não interfira. Procurar Terobo nessa situação, o que você está dizendo? Então, enquanto a esses humanos, eu não me importo se eles morrem ou não. Prota começou a falar sozinho do nada. Não falar, pensar sozinho. Parece que tem alguém falando com ele, mas só que só o Prota escuta e a gente não escuta nada. A gente só consegue ler o que ele tá pensando. Então a porta atrás do Prota bate e o Prota olha pra porta sem entender nada. Hahaha, idiotas estúpidos. Então as figurantes falam: sabia que a porta estava fechada. Você não pode mais entrar. Hahaha, não deveria ter rido assim. Morra aí com essa mulher. Estúpido. Bem feito. Então eles descem as escadas correndo. Com certeza vão morrer feio demais lá embaixo. E podemos ver que o Prota ficou cheio de ódio, filho. E não é pouco ódio não, é muito. Então o Juninho fala: Cretinho, pegue eles. E ele: sim, mestre. E some. Então do nada, na hora que o Prota tá se virando, aparece um morto pra atacar ele. E a nossa Leão Jair aparece de novo pra tentar proteger o Prota. E o Prota fica sem entender nada. Então ela cai por cima dele naquela cena clichêzona. E podemos ver que tá cheio de zumbi chegando por trás e os zumbis começam a morder ela e ela em cima do Prota. Prota fica parado na frente dela olhando aquela cena e podemos ver que ela tá toda acabada, a bichinha. Prota fala: por que diabos? Por que você está fazendo tudo isso? E ela fala: precisa de alguma razão para proteger as pessoas? Então Prota fica olhando para ela com aquela cara de quem não entende e do nada começa a surgir uma luzinha e cai outro relâmpago. Terobo está desaparecido. Os monstros estão enlouquecendo. Podemos ver vários mortos pulando para cima do Prota e da nossa Wi-Fi. E os inocentes estão sendo mortos. Por que continuar me impedindo? Regras dos deuses? As regras são boas, mas as pessoas inocentes estão morrendo. Queime os pecados. Todos aqueles zumbizões que estavam em volta do Prota em cima deles desaparecem. São todo mundo perfurado pela chama do inferno. Explosão. E podemos ver que o Prota explode todos os mortos que estavam em volta dele. A escassez de trabalhadores nesse momento é mais bom. Podemos ver os mortos tudo picotado voando. Mas por favor, não me impeça. De agora e diante farei do meu jeito. Salário general. Então a nossa Wi-Fi que tá no braço do Prota começa a acordar. No inferno, inscreva-se nos 4 principais seguros. Férias sem preocupações. Então a nossa Wi-Fi olhando para cima. Quando se aposentar, receba uma pessoa. E podemos ver o Prota sorrindo e falando tudo isso. Na próxima vida você nascerá como filha de um senhor de terras, no lugar de trabalhar de Deus. O que você acha? Isso soa bem, parece ser um trabalho incrível. Parece que você ainda tem força. Humana, você está bem? Então a nossa Surra, levantando a mãozinha cheia de ketchup, fala sim. Mas ela em pensamentos fala: é tarde demais. Então ela fala pro Prota: bem, vamos nos encontrar na próxima vida. E o Prota fala: não, vamos viver agora. E ele faz alguma coisa com a mão dele que sai aquela energiazinha vermelha. E ele fazendo uma espécie de círculo com o dedo fala: manifestação do submundo. E começa a surgir um brilho azul em volta da Surra. Nós podemos ver o Prota e a Surra numa espécie de espaço cheio de nuvem. Também nós conseguimos ver uma árvore totalmente branca parecendo uma nuvem. Então Prota fala: você é a primeira pessoa a vir aqui com um corpo humano. Bem-vinda ao primeiro submundo que eu criei. Prazer em conhecer você, nova funcionária. E nós podemos ver uma árvore gigante parecendo uma nuvem. E esse submundo que o Prota criou é lindão. E ela fala: submundo? Você disse que isso é o submundo? E ela em pensamento: é realmente uma árvore grande. É realmente inesperado. Todas as feridas desapareceram. E ela fala: por favor, me aceite como sua funcionária. E ela fala: você não. Senhor, quem é você? E ele sorrindo fala: eu sou o grande rei do submundo. Você pode me chamar de Iriorá. Você ainda está curiosa sobre mim? E ela grita: você é o rei do submundo? E ela em pensamento: é real? Prota pergunta pra ela: você, qual é o seu nome? E ela fala: Ligio, mas eu vou chamar de Surra. Então Prota
fala, tudo bem, Surra, agora você é igual a um deus e ele tá amarrando uma espécie de corda no pulso dela. Agora você não envelhecerá, isso é entediante, não morrerá, isso é doloroso, você apenas viverá. E ele em pensamentos, isso é uma mentira completa. Então, podemos ver ela felizona com a pulseira dela, começa a ser uma energia da pulseira dela e ela, que é isso? E o Prota e a Surra olhando pra cima, o Prota fala, parece que isso vai acontecer. E o céu começa a rachar do nada e o Prota em pensamentos fala, vamos nos mover. E o Prota pergunta pra Surra, você quer saber o que é? Isso é o fio do destino. Ela, fio do destino? Sim, ouça com atenção. Se você não tiver isso, você não poderá viver aqui. Você não sobreviverá. E ela, surpresa, irei orar e o Prota, não temos tempo. Se eu não tiver isso, seremos separados? Não, não é isso. Isso seria o fim. Surra, Surra, Surra. Então ela acorda com alguém chamando ela. Surra, você está acordada? Então ela acorda e fala o nome dele e ele fala, que alívio você está acordada. Quando seus olhos não abriam, realmente me preocupou. O que aconteceu? Foi um sonho? Como você chegou aqui? Vi o seu sinal e não houve vítimas graças a você. Agora cuidaremos de todos os mortos. Como você pode ver agora. Então ela pergunta, e os alunos? Os alunos que você salvou, eles estavam escondidos na sala de aula. Mas houve algo estranho. Algo estranho? Sim. Alguns deles tinham líquidos pegajosos pelos corpos. Era como se estivesse sendo lambido por algo grande. Lambido? Haha, é verdade. Então o cara fala, então primeiro e nós podemos ver a Surra em pensamentos. Me diga como é o garoto do Harry Potter. Isso não foi um sonho. E ela vê que ela ainda tá com o fio do destino. E ela em pensamentos fala, esse é o fio do destino? Isso não foi um sonho. E nós podemos ver os homens de preto chegando lá atrás. E ele fala, Surra, você terminou? Você tá machucada? Então ela fala, Park Yu-ha, não, eu estou bem. Então ela fala, obrigada por se preocupar comigo. Mas a outra manda ela calar a boca, porque esses personagens desse manhwa é tudo ignorante. Quem estava preocupada com você? Se não fosse pela habilidade, eu não faria isso. Não se atrase para o trabalho. E ela passa andando toda metida. Na moral, eu odeio o personagem assim. Vocês não sabem o ódio que eu tô sentindo lendo isso daqui. Na moral. Então o nosso waifu abaixa a cabeça e fala, sim, entendido. Então chegou outro maluco descontraído, dá um tapinha nas costas dela e fala, não leve a sério isso. A Subaue está realmente preocupada com você. Sério isso? Sim. A Subaue antes veio aqui imediatamente. Imediatamente. Não é apenas por causa do trabalho. Não é? Então corta lá pra frente da escola e nós podemos ver a nosso waifu pegando um taxizinho. Você pode ir para casa hoje. Nos vemos amanhã. Obrigado, Subaue. Agora eu não sei quem é Subaue, porque a outra lá é Park, não sei o que, Subaue. Esse cara aqui também é Subaue. Ave Maria. Esquece isso e volta o foco. Então o taxizinho sai voado de lá da frente da escola. Então a nosso waifu olhando pela janela do táxi, ela pensa, as crianças estão seguras. Então ela olha pra mão dela e fala, o fio do destino. E ela se lembra do que o Prota falou. Isso será o fim. Se for assim, então do nada aparece o nosso Cleitinho e fala, você está em contato com o submundo. Então ela lasca o gritão, porque ela não estava nem esperando, que o carro chegou até pulou. Então o nosso motorista fala, cliente, você está bem? E ela toda sem graça fala, sim, é apenas um inseto. Então o motorista dá uma risadinha e ela fala, quem é você? Então o Cleitinho fala, eu sou o conselheiro do Juninho. Cleitinho, entendi. Então outras pessoas podem te ver? Não se preocupe, eu não posso ser visto por outros humanos. Ah, é, Cleitinho? Então Cleitinho fala, isso é constrangedor, você pode falar confortavelmente. Cleitinho, aonde está o Iriorá? Ele foi atrás dos alunos. Alunos? Sério? Haha, o Iriorá foi lá sozinho. Então ele fará isso rapidamente. Então a Surra começa a suar e se lembra do rosto que o Prota tava fazendo de psicotapa. Então nós podemos ver a nossa waifu suando frio, que ela dá um gritão que o motorista olha pra trás, preocupado, é claro, né? E corta pro nosso pezinho. De quem? De quem? Do brabo, né? Então nós podemos ver que ele tá na frente de um prédio. Provavelmente ele vai lá nas agências dos funerários lá arrumar encrenca com alguém, né? Oh, é tão grande, não será difícil de lidar. Você não pode fugir agora, apenas espere. Então Prota vê um figurante entrando pela porta e ele, pensamentos, fala, esta é a porta certa? Posso ver que está aberta. Os humanos são tão interessantes, do nada nós vê o Prota andando na direção da porta de vidro achando que tá aberta, velho. Na moral, é muito burro. Então o figurante fala, ei, espera, isso não é a porta. Então o Prota andando, ei, e do nada ele dá de cara no vidro. E adivinha o que aconteceu? A porta começou a rachar e BAU! Quebrou
tudo. E o Prota sem noção fala, abriu. E claro, o figurante fica em choque. E os figurantes lá dentro, como ele pode destruir o vidro de melhor qualidade? Não vai abrir? Ok, porque as pessoas estão aqui. Vocês podem vir aqui agora? Então os caras gritam, intruso, aperte o botão. E a mulher lá em cima fala, o que aconteceu? E nós podemos ver os caras lá embaixo gritando, apenas corram. Então a nossa mocinha se aproximando da sacada fala, meu Deus, o que é isso? E ela olhando com aquele olhar de, por que ele tem tanta energia? Será que ele é realmente o rei do submundo? Agora, como ela sabe que ele é o rei do submundo, eu não sei. Mas segue o baile. Então Prota olha pra cima. Eita, fizemos contato visual. Então Prota do nada some da visão dela e pousa lá em cima da sacada do lado dela. Isso me surpreendeu. E os figurantes lá embaixo tudo nervoso e o Prota lá em cima da sacada como se nada tivesse acontecido. E o pior de tudo é que a sacada é de vidro ainda e a merda do bagulho não quebrou. Ele veio até aqui em um piscar de olhos e o Prota fica encarando ela. Assim, é ele mesmo. E o Prota fica encarando ela em dúvida e ela em pensamentos fala, ele tá me olhando demais. Tem algum problema? Então Prota bota o dedo na cara dela e fala, você, quem é você? E ela, Iriorá, você continua o mesmo. Você ainda não consegue lembrar do rosto das pessoas. Então, como esse é o nosso primeiro encontro, deixe-me cumprimentá-lo corretamente. Meu nome é Baekyon. Eu já vivi no submundo. Então do nada, cale-se, se eu falar que é pra fazer, apenas faça. Então eles dois olham lá pra baixo. Mas jovem mestre, apenas me responda. Você trouxe o que eu pedi, não é? Trouxe, mas cale-se. O que você faria se isso acontecesse comigo novamente? E nós podemos ver que o Prota tá cheio de ódio. Encontrei você, pirralho. Então Prota, eu vou. Então a Baekyon fala, aquela criança você está procurando? Mas ainda assim, você não pode me ouvir primeiro antes de agir? É realmente importante puni-lo? É importante. O que? Você ainda não entendeu? Se os juízes o punisse, pode ter um olho cego. Eles podem ter virado as costas. Isso não é uma questão importante apenas, mas eu não posso deixá-lo escapar. O rei do submundo sempre pune um pecado. Então mostra a cena da nossa Surra toda machucada e ele continua dizendo, muitas pessoas boas sofreram. Iriorá, então Prota salta de lá de cima e para na frente do figurante. Então o figurante toma um sugestão e o Prota em pensamento, você ainda é o mesmo. Então figurante, eu tenho certeza que eu te tranquei. Você achou que eu não poderia sair e ele metendo a mão no bolso para poder tirar quem? A Harry Potter. Eu te avisei, se você não refletisse sobre as suas ações, vou te bater com a Harry Potter. Então Prota mostra a Harry Potter pro figurante e ele começa a tremer. Então nosso iPhone fica sem entender nada. Harry Potter? Que absurdo é esse? Então os caras que tava do lado do figurante começam a escutar um barulho e nós vemos o nosso figurante no chão. Por favor, não. Ele está aqui. Pegue o intruso. Então a segurança começa a ir pra cima do nosso Prota. Peguem ele, ataquem. Então a nosso iPhone levanta a mão e fala, o intruso, deixem ele em paz. Ele não é um inimigo, entendido? Então a segurança começa a meter o pé e o Prota em pensamento, eu ia resolver de qualquer jeito mesmo. E ela fala, Iriorá, você pode fazer o que quiser. E ele em pensamento, ela parece ser uma líder competente. Quem é ela? Por que eles obedecem? E então o figurante sai correndo, os caras que estavam do lado do figurante fala, jovem mestre. E o Prota ficou sem entender nada. Ele tá tentando fugir outra vez. Então o figurante bota a mão na frente do Prota e fala, pare com isso, ele é o filho do Senhor Kim. E o Prota, e daí? E o figurante, parece que você ainda não entendeu. Ele é o filho do presidente, não sei o que lá. Ele tem uma grande influência no mundo dos negócios. E blá 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 blá. E o Prota, e o cara fala, parece que você ainda não entendeu. E do nada ele mete a mão no Prota, não toque no jovem mestre. Deu fora. E ele tenta arrastar o Prota, mas só que o Prota não sai do lugar e ele fica bugado. Nem fudendo que isso é real. Eu ia derrubá-lo. Mas ele nem se move. Há uma diferença tão grande no nosso peso. Então Prota fala, você quer que eu? Então Prota apertando a mão do figurante fala, você quer que eu olhe para ele com reverência porque ele é filho de um homem de classe alta, certo? E o Prota com aquele sorrisinho, isso é interessante. Que tipo de poder é esse? Ele é um humano? E podemos ver que o figurante tá no sufoco, então Prota fala, você quer que eu acredite que se você tem dinheiro, você tem poder. Haha, pare de falar bobagem, seu imbecil. Entendeu? Se você pensar assim, você também consideraria que é aceitável cometer um crime porque você tem poder? Não é como quando
sua sentença será reduzida. Se você for mentalmente desgraçado e fisicamente fraco, haha, você acha que é esse o tipo de mundo? Mas não é, você entende. E o figurante continua, você não vai a lugar nenhum. Os agentes funerários ricos como você não são os únicos que podem vestir roupas veterinárias. Foi isso que ele falou, nada a ver, mas tá. E do nada ele começa a rasgar a roupa dele, o Prota olha pra trás e quando nós vai ver o cara tá blindão, tá ligado? E o cara dá 2 soquinhos na mão e se prepara e aparece a característica, a tela do sistema informando a habilidade Punho de Ferro. Aí ele olha pro Prota, dá aquela agachadinha, tocando a mão no chão e parte pra cima do Prota. Aí o Prota fica surpreso, aí o Prota toma-lhe um porradão, tome 2, tome 3, aí o bicho já prepara outra mão, sai na energia e dá-lhe outro porradão no Prota e acerta mais uma. Aí o Prota sai voando, dá-lhe um porradão na parede lá embaixo, aí o bicho fecha a mão e fala, o que você achou? Esta é a minha habilidade, Punho de Ferro, é do nada, que pena, aí o bicho fica todo bugado. Hã? Ele olhando lá pra cima onde tá o nosso iPhone fala, o que você tá dizendo agora? E ela fala, olha, atrás de você, um grande cuidado. E do nada nós só vê o vultozinho do Prota aparecendo atrás dele e ele olhando cheio de raiva, é claro. E o Prota com seu olhozinho brilhando, ele fala, um pecado. Por trás, na hora que ele vai ver, ele só vê a mãozinha vindo cheio de ódio, ele toma ele na cara. Isso vai ser mais desafiador do que eu pensei, então o cara de lata fala, seu fudido, como você ficou em pé depois daquilo? Eu não vou deixar você se levantar novamente. Ele vai pra cima do Prota com os 2 punhos pegando um fogo, vamos se dizer assim, né, que tá saindo uma aura azul, eu sei que não tem nada a ver com fogo, mas falta o foco. Então o cara de lata parte pra cima do Prota dando vários socão, um atrás de outro, nós podemos ver que é soco pra caraca, mas só que tem um detalhe, o Prota tá defendendo de tudo, ele defende aqui, defende ali, continua, aí o cara de lata fala, não fode. Tá dizendo que você pode fazer tudo isso com uma mão? E o Prota fala, vestindo um sudário, você é bom em fazer coisas malucas. Vocês humanos, e o Prota lasca uma bicuda que o cara de metal sai voando. E o Prota perguntou, você já deixou o like? Meu parceiro, assistiu até aqui e não deixou o like, tá esperando o quê, filho? Bora, arrasta aí pra baixo e deixa o likezão, e se você não é inscrito, se inscreve, volta no vídeo. Então, depois do Prota ter acertado a bicuda, o Prota já mete um giroscópico e já dá outra bicuda no bicho, que o bicho sai voando de vez. Ele fala, eu fiz um julgamento. E o cara de lata fala, eu dei vários socos e o Prota durante 3 meses, então não tente levantar a cabeça. E o Prota cheio de raiva com aquela mãozinha levantada, tu já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser o famoso marretão de cima pra baixo, bom. E o cara de lata vendo a merda vindo fala, quem é esse cara? E ele prepara pra tomar-lhe o marretão e o Prota, bum. E os efeitos sonoros nesse canal tá sempre online, então ele fala, ele não está no nível de um humano, então nós podemos ver Catijubi subindo. Então o nosso iPhone que tá lá em cima vem uma porrada de fumaça, e quando nós vai ver as fumaças sumindo e só vê o cara de lata amassado no chão e ela em pensamentos fala, ele está fazendo isso bilateralmente. No entanto, acho que ele ficou mais fraco do que antes. Pô, se isso é fraco, eu não quero nem imaginar o Prota no auge. Baek, sim, ele orar. Porque os humanos usam Sudario. Sudario é a roupa dos mortos. Não acho que seja muito estranho, é apenas para proteção. Já se passaram mais de 20 anos desde que os mortos chegaram no mundo humano. Os humanos lutam para sobreviver, então vocês podem apenas lutar. Porque precisa usar um Sudario. Os humanos são mais fracos do que os monstros por natureza. Quando os monstros atravessam o rio Steam, são mordidos por monstros escamados. Eles correm por centenas de anos fazendo o melhor para evitar ser esmagado. Eles também agricultam com peso que pesa 100 libras. Quanto mais uma pessoa morta comete um crime, é punido por mais tempo. Quanto mais superior ele ou ela se torna ao humano, no entanto, alguns dos mortos se arrependem de errar, emprestando seu Sudario aos humanos. Foram assim que os humanos receberam o poder para lutar contra os mortos. A maioria se torna empresários funerários e luta contra os mortos. Como segurança te disse antes, eles podem criar uma direção diferente. E o Prota todo emborrado, mal humano, porque sua expressão está assim. Usar Sudario era uma escolha inevitável. Vamos direto ao ponto, e quando nós vai ver o nosso creitinho e nossa o iPhone chegou, o Iriora não é normalmente estúpido. Então a Baekhyun fala, creitinho? Quanto tempo não nos vemos, Baekhyun? Uau, já faz muito tempo. Quantos anos se passaram? Acho que faz 300 anos. O que, creitinho? Vocês dois se conhecem? O Iriora não
não reconhece você? Haha, faz tempo mesmo, ela toda sem graça. Como eu iria reconhecê-la? Ela é uma humana, mas você nem é humano, mas quem é aquela? Então a nossa waifu se apresenta. Olá, sou eu, Leon Jair, mas eu vou chamar ela de Surra, porque de vez em quando eu vou esquecer o nome dela e eu vou chamar de Surra, então é por isso que de vez em quando o nome dela vai mudar. Ela não é a nossa agente funerária? Então o Cleitinho fala, correto, ela está indo com ele orar, o que aconteceu? É uma longa história. Por enquanto ela tá numa situação semelhante à minha. Oh, minha linda querida, por que você está sendo empática com ela? É o local de trabalhar de Deus, manada. Revele a sua identidade para a nossa nova funcionária. A nossa Baek em pensamentos fala, o Iriorá está curioso? Sou o 12º signo do Zodíaco Baek. Minha posição no inferno, Terobou, funcionária. Então o que você está dizendo é que você não sabe como o inferno ficou assim. Sim, infelizmente. Quando eu, de repente, recobrei a consciência, eu estava aqui. Você sabe onde está o atual Telobol? Não sei. Ah, eu pensei que seria fácil encontrá-lo. Sinto muito não poder ajudar você. Não é sua culpa. Instintamente falando, é uma questão de Telobol. Vamos pensar nas possibilidades do porquê as coisas chegaram a esse ponto. Não sei se algo aconteceu com Telobol nessa confusão. Telobol, ele fez isso de propósito? É muito prematuro pensar nisso. Você está procurando informações? Então Prota olha para nossa Baek e ela tá segurando um papelzinho na mão. Então ela fala, para superar essa situação, eu também estava me esforçando de várias formas. Falei errado, me esforçando? Falei, mas releve. Tenho certeza que isso vai ajudar. Ei, você é boa no que faz, você quer o trabalho? Você está interessada no local de trabalhar de Deus? Haha, eu recuso. Podemos ver que é facinho trabalhar de Deus nesse manhwa, né? Haha, você não é divertido, eu acho que é por causa do Telobol. Mas para onde vai a pessoa chamada Juiz? Eu não vejo faz um tempo. Ah, a nova funcionária, ela foi enviada numa missão. Deixa eu ver a missão. Sim, é uma tarefa simples. Então nós cortamos para um lugar movimentado onde tem carros passando. Então nós podemos ver a nossa Surra correndo atrás do figurante, ele gritando, me ajuda. Então nós podemos ver que a missão da Surra foi ir atrás desse figurante de merda. E a Surra correndo atrás dele, mandando ele parar. E podemos ver que do outro lado da calçada tá cheio de gente. E as pessoas estão falando, o que tá acontecendo ali? Uma perseguição? Eles estão filmando um filme? Pegue isso. Isso é a Harry Potter. O que mesmo? A Harry Potter? Sim, por que eu estou pegando isso? Eu disse para você não ser derrotada pelo aquele valentão estúpido. Você foi aquela que quase morreu por causa dele. É um favor especial? Tenha responsabilidade e complete a missão. Então podemos ver que a Surra vai quebrar o figurante na Harry Potter. Não é nem na madeirada, é na base da varinha. Tudo bem, mas o que exatamente eu preciso fazer quando encontrá-lo, o garoto? Podemos ver que a Baek chama o Iriorá e o Iriorá fala, espere um minuto, já vou. Então Prota fala pra Surra, a missão é simples. Gente, assim, encontre e puna ele com a Harry Potter. E podemos ver a Surra correndo, balançando a varinha pra lá e pra cá. E ela é muito fofinha. É a game no purgatório. Ela toda desengolçada, balançando a varinha pra lá e pra cá. E todo mundo vendo isso. Ah, meu Deus do céu, muito fofa. E o figurante lá embaixo, correndo muito, gritando. Ah! E ela toda envergonhada fala, eu estou com tanta vergonha. E ela balançando a varinha, do nada se lembra da Baek. Aí ela fala, é por isso que ela tava sentindo pena de mim. Sinto que é uma experiência completamente maligna. E do nada ela bate de frente com alguém. Desculpe, não vi você não, eu estava Leon Jair. E podemos ver que ela olhou cheio de ódio para nossa wife, que ela chegou tremendo na base. O que você está fazendo aqui? Você não entendeu quando te foi dito para sair do trabalho? Podemos ver nosso wife sendo puxado igual um boneco de pano. Sinto muito, vou me corrigir. Então a Park, não sei o que, porque eu esqueci o nome dela, fala, pode ser que tenha funcionado melhor. E podemos ver que ela tá escondida atrás da parede olhando alguma coisa. O nosso iPhone fala Subaue, então a Subaue fala, você precisa me ajudar. Então a nossa Leo Jair fala, o que eu devo fazer? Podemos ver uma sombra de alguma coisa vindo lá atrás. Aí nós podemos ver o pezinho, aí depois mostra o sorrisinho e podemos ver que a pele dele não é humana. E a Baek fala, nós, e a mostra o ser que tá vindo lá completamente. Precisamos pegar aquele cara. Então a Baek fala, esse era o cara que eu estava seguindo. Então a nossa wife fala, acho que nós deveríamos nos esconder. Não sei não, ele vai fugir. E podemos ver que ele é um cara simpático, que ele anda sorrindo pra lá e pra cá, tá ligado? Esse cara é um profissional quando o problema é fugir. Vamos continuar seguindo ele até uma abertura para um ataque surpresa. E podemos ver que esse cara é um trabalhador do caminhão de lixo, tá ligado? Ele fica mexendo na lixeira pra poder jogar o lixo fora e elas se
pergunta: o que esse cara tá fazendo? E do nada esse cara solta o sorrisinho de psicopata e começa a sair várias energias das costas dele, começa a surgir uma espécie de asa, tudo isso na frente delas. Elas ficam até um pouco surpresas, tá ligado? Aí começa a surgir asas nas costas dele, eu acho. Aquelas asas parecem até ser asas de borboleta e começa também a surgir um chifre, né? Porque um homem sem chifre é um animal indefeso. Então a Baek fala: ele é um vigia, e nossa Surra fala: ele tá patrulhando mesmo morto? Isso mesmo, é difícil de acreditar, mas sim, sempre que ele vai para uma área, um morto sempre aparece para poder desvastar isso. Talvez ele seja um subordinado. Então podemos ver que o nosso sorrisinho nota alguma coisa, então ele olha para trás e nós podemos ver um corredor com uma cortina pendurada, então ele se vira levantando a mão para poder ver o que tá atrás do pano. E quando ele vai ver, adivinha? É o nosso figurante se tremendo na base. A tarefa é fácil, remova o obstáculo. Podemos ver o sorriso do sorrisinho, né? De malucão, de que vai fazer um bagulho muito doido. Então a Baek sai da onde ela tava e ela olha uma pessoa. Então ela se prepara e sai correndo. E não corre pouco não, corre muito, que a bicha faz a cara de quem vai matar quem tiver na frente. Merda. Então o nosso sorrisinho começa a preparar algum tipo de golpe na mão, tá ligado? Que sai a energia azul. Então o sorrisinho lasca o socão com aquela energia que ele tava preparando na mão e provavelmente matou o nosso figurante que tava na frente, porque podemos ver que tudo que tá na frente tá coberto de fumaça. E quando nós achou que o nosso figurante é de Vasco, adivinha, a nossa Surra aparece pra salvar o dia com o famoso que? Salto de super-herói. Então a Surra, roendo os dentes, cai feio demais, porque fez o salto de super-herói, mas não soube fazer a pose de super-herói. E o nosso sorrisinho, em vez de sorrir, fez um sorriso cheio de ódio, porque o bichinho não gostou. Então a nossa Baek fala: bom trabalho, Leão Jair. Tropa, quando eu falar Surra, Leão Jair, é porque eu não vou ficar me lembrando do nome dela, que é Leão Jair. Então eu vou chamar sempre de Surra, tá ligado? Então é leve, não é porque eu sou burro, é porque eu não tenho uma memória muito boa. Minha memória é de elefante. E então a Baek pula pra cima do sorrisinho e fala: eu não vou esperar dessa vez. Do nada, saindo vários poderzão insano da mão dela, ela fala: assuma os seus pecados. E começa a juntar muita energia. E quando você menos espera, ela faz o super marretão do Chapolin Colorado. E ela indo pra cima do sorrisinho, o sorrisinho vendo a merda vindo. E mesmo ele vendo o martelão vindo na direção dele, adivinha? Ele continua sorrindo, porque esse cara não perde o carisma. Então ela vendo que o sorrisinho não para de sorrir, ela pega o marretão dela e vrau, passa rasgando tudo que tá na frente. E o nosso sorrisinho que tava na frente dela evaporou. Por quê? Porque onde ele tava só tem fumaça. Então a Baek fala: Leão Jair, evacue os civis e chame suporte. Rapaziadinha, acabou, brincadeira. Hora do narrador falar. A primeira vez que eu vi a Baek, eu não fui muito com a cara dela, porque ela parecia aquela tipo de pessoa muito ignorante. Mas agora que eu tô vendo, eu tô achando que ela é uma pessoa bacaninha, tá ligado? Mais ou menos, ela é tipo um Bakugou da vida, tá ligado? Mas mais pra frente vai saber que nós não descobrimos mais sobre os personagens, então voltando pro vídeo. E então a Leão Jair fala: entendido, a gente um pouco aí, na moral. Ai, tá. Mas ela fala: volte o mais rápido possível. E adivinha quem apareceu? Ele mesmo, sorrisinho nas sombras. Você sabe que eu não sou do tipo de combate. E ela olha pro lado e vê o sorrisinho vindo. Ela em pensamento: ele já se recuperou? Podemos ver o sorrisinho com a sua mãozinha vindo em alta velocidade. E ela fala: cacete, como ele não. Eu não tenho tempo de ficar impressionada. E ela tá vendo a merda vindo. Eu tenho que me mexer. Então ela já prepara o marretão de novo pra ir pra cima do sorrisinho. Eu achei que o sorrisinho tava mais perto de acertar o porradão nela, mas parece que ele tá ainda um pouquinho longe. Então ela, com seu marretão pronto, ela começa a gritar: e aparece aquela cena dos dois se encarando, mas só que ela faz aquela cara de e nós podemos ver a mãozinha do sorrisinho passando em alta velocidade, mas ninguém acertou ninguém. E ela fala: esse cara é forte. Então ela que tava no chão fala: ele fez meu corpo voar. Então nosso sorrisinho acerta o porradão na cara da Baek. Isso é feminismo. E ela tomou-lhe a porrada. E você achou que ela deixou por isso? Não. Ela também acertou o marretão na cara dele. Então os dois saíram empatados. Mas ela fala: sem efeito, se eu não colocar meu pé no chão, eu não consigo poder destrutivo o suficiente. Então o sorrisinho agarra a Baek pela jaqueta e puxa ela e começa a bater com ela por vários prédios em alta velocidade, é claro. E quando nós vai ver, ela tá toda acabada na parede. E então o sorrisinho, com o sorrisinho dele, já prepara outro golpe. E na hora que ele acertar o golpe nela, do nada chega um joelho na cara dele. E adivinha quem é?
É nessa surra. Então a bike toda acabada na parede pergunta: o suporte vai chegar? Então a nossa wife desviando no estilo, tá ligado? Porque tá parecendo até aquelas protagonistas de anime foda, desviando mesmo falando com a pessoa. Então ela fala: já entrei em contato com ele. Ele? Quantas pessoas você chamou? Só uma, adivinha? Provavelmente é o Proto, ele vai chegar ali, opa! Então a bike fala: ele não é qualquer um. No mínimo, 2 de nível 1 e alguns de nível 2 tem que vir. Mas você é idiota, você contratou uma pessoa? Contatou. É a mesma coisa que chamar, tá ligado? Só saiu um pouquinho errado. Você quer morrer? E a surra desvia e larga o porradão na cara do bichão, galera. Ela tá forte pra caralho. E ela fala que bom, na maior suavidade, tá ligado? Deixa com a mãe aqui que quem manda é nós. E ela sorrindo fala: que bom que eu não tô nessa vida. E a bike toda acabada fala: o que você está falando? E a bike em pensamento: de qualquer forma, é a Leão Jair. E ela fica vendo a Leão Jair sentando o pau no bichão. E ela continua pensando: ela sempre foi boa em lutar assim. Parece que ela está usando uma Shirauti. E nós continuamos vendo o sorrisinho entrando na porrada. É soco para lá, soco para cá. E então o sorrisão começa a se distanciar. E a surra fala: eu consigo. E começa a surgir uma energia roxa do sorrisão, porque ele só sabe sorrir. Ele está circulando agora. Ele começa a circular em volta da Leão Jair. Então a bike grita: Leão Jair, cuidado, é a habilidade dele. Então ele sorrindo, nós podemos ver uma diferença. O olho dele está iluminando. Então ele parte pra cima da surra. Claro, terminando a frase que a bike tinha falado: é a furtividade. Então nessa hora o sorrisinho ativou a furtividade e a surra ficou preocupada. Ela, furtividade, e ficou procurando o candango, mas só que ela não consegue achar porque o poder dele é o quê? Furtividade. Então ela se perguntou pra onde ele foi, e quando ela percebeu, ele já tava atrás dela vindo com um porradão e vrau, tentou acertar, mas só que a surra, tá ligado? É da esquiva, esquivou do porradão. A surra conseguiu esquivar, mas não esquivou tão bem, mas como o bicho é covarde, o sorrisinho já ativou a furtividade de novo, então ele vai dar um trabalhozinho pra ela. Então ela fica toda preocupada: aonde ele tá? Aonde ele tá? Atrás. Então ela vira bem na hora e ela só vê o vultozinho roxo passando e o bicho aparece na frente dela dando 3 porradão. Ele tava do meu lado. E o sorrisinho, como ele é covarde, adivinha o que ele fez? Já ativou a furtividade de novo, porque esse bicho não aguenta no mano a mano, porque a surra tá como? Ela tá forte demais, já pode chamar ela de protagonista desse manhwa. Ela ainda sentindo a porradinha que ela tomou no braço, ela fica se perguntando: ele sumiu de novo? Aonde ele está agora? Atrás? Frente? Do lado? Eu preferiria estar confusa com um som do que com um sino. Eu posso ganhar. É isso daí, minha garota, pra cima dele. Eu sei que você pode, você é foda demais. As 3 horas no rosto e ela esquiva do porradão que ela ia tomar na cara. Então depois do bicho dar-lhe o porradão na surra, ele sai voando pra cima. Quer dizer, ele errou o porradão e a surra eu desviei. Então do nada o sorrisinho faz um sorrisinho de quem tá dando merda, porque não sei o que tá acontecendo. Então a surra fala: Subaue, como você sabe onde ele ia atacar? Então a Subaue fala: é minha Shirauti, estigma escolar. O alvo que eu acertei pelo menos uma vez, eu posso ver ele. Nem um pouquinho roubado essa habilidade. Ele não pode escapar disso. Então nós podemos ver o sorrisinho marcado por uma névoa avermelhada em cima da surra. Surra, eu vou ser seus olhos. Acredite, ok? Então ela fecha o olhozinho porque ela é braba demais e ela fala: da onde ele vai vir agora? E a Subaue fica em choque: você acredita tanto assim em mim? Claro que ela falou isso em pensamento. O que? Fechou os olhos? Você, sua idiota, não consegue manter os olhos abertos? Ah, como a nossa surra, ela fofinha, ela tomou um susto. Quem te falou para fechar os seus olhos durante uma luta? Você quer morrer? Você sabe contra quem você tá lutando? E a surra fica branquinha, me desculpa. Você assistiu muitos filmes. Isso é uma briga de verdade. Às 6 horas, torço, e ele aparece de novo, nosso sorrisinho, pra tentar acertar o porradão, mas só que esquiva de novo. Então a nossa surra acerta o porradão no meio da barriga do sorrisinho. Então a bike fala: às 2 horas perna. Então o bichinho já toma outro porradão no meio da cara pra ficar esperto, porque quem usa furtividade é covarde. 1 hora torço e toma-lhe outro porradão. A surra tá descendo a porrada no sorrisinho. 8 horas cabeça e o sorrisinho toma-lhe mais porrada no meio da cara. A surra tá maltratando ele. Ai, coitado. Coitado é o caramba, tem que apoiar mesmo. Quem usa furtividade é um fracassado. 10 horas perna e toma-lhe mais porrada. 5 horas torço e toma-lhe mais porrada.
porrada, 2 horas perna, tome-lhe mais porrada, 10 horas cabeça, tome-lhe mais porrada. E o sorrisinho tá entrando no rock sem fazer nada. Então a Baek fala: vai, Leão Jair, acaba com ele. A Leão Jair sentando a bicuda no bicho. Ave Maria, coitada, agora eu tô com pena. E podemos ver que tem um candango lá em cima do prédio sentado. Agora quem é esse daí? Eu já não sei. Então aparece o rosto do meliante e ele fala: olha só, é uma briga. O nome desse meliante é Leão Uchi e ele é um aprendiz. E lá embaixo nós podemos ver que o sorrisinho ainda tá entrando no pau. Ele tá apanhando mais do que filho quando responde à mãe. Nesses dias os Undertakers estão ficando assustadores. Não tem nada para olhar. Eu sou aquele que mandou você para a patrulha. Eu deveria ajudar, né? Seria uma vergonha se alguém com tanto futuro morresse. Eu não quero ser escoltado por ele. Nós temos mais um maluquinho que nem o Prota que fica falando sozinho. E então ele desce do prédio e fala: parada. E a Surra fica sem entender nada e fala: quem é você? E o bichinho tá todo arrebentado na mão dela. Volte, Leão Jair. Esse é o cara que eu te disse. Aprendiz Leão Uchi. Ei, fortão, que vergonha. Ele fala nada com nada, meu Deus do céu. Obrigado por nos dar mais Undertakers. Eu acho que é assim que se fala, Undertakers. Eu posso pegar o meu amigo? Ele tá morto. Tem apenas alguns mortos que pode usar furtividade. Ele é um talento raro. Aí, eu estou pedindo com carinho. Do nada vem uma luz vermelhinha vindo na cara dele. Tome ele na cara. E ele ainda continua com o dedinho levantado como se nada tivesse acontecido. Não me faça rir, Leão. Subaue, então a Subaue fala: não subestime ele, Leão Jair. O fato dele ser altamente inteligente e conseguir se comunicar, uma coisa que eu percebi é que esse maluquinho não está do lado das nossas agentes funerárias. Só isso que eu queria dizer. Então ele tá com uma espécie de talismã na mão e ele fala: ele matou muitas pessoas e do nada ele atravessa a Subaue. Ah não, agora que eu tava começando a gostar dela. Formas mortais. Ela começa a cuspir um ketchup. Ah não, F Subaue, qual foi, tropa? Comente aí, F Subaue. Ah. Se você sabe disso, por que continua me atacando? Então a Surra grita: Subaue! Então ele arranca a mão do corpo dela e fala: ó, seu superior foi atacado na sua frente, mas você foi capaz de atacá-lo após. Mas que determinação. Eu realmente odeio esse tipo de pessoa. E ele puxa outro talismã. Pecados DG. E o talismã começa a queimar verde. Taoist Priest. Eu não sei falar esses nomes estranhos, então vai sempre sair tudo errado. E começa a se formar uma espécie de tempestade verde que vai pra cima da Surra e ela sai voando e começa a ser cortada pelo vento. E o maluquinho que tá lá no meio da tempestade começa a rir, igual um psicopata. Aí, como vai ser? Vai continuar me atacando assim? O bicho continua rindo, ô cara feia de quem tá passando fome. Sem ligar para o seu superior. Tente fugir, tente correr. Esse é o trabalho dos humanos. Os patéticos é egoísta. Os animais que não ligam para a vida de outras pessoas. Assim que deve ser. Ele já deve ter corrido após esse ponto. Agora, um bagulho que eu não entendo é que esse cara não sabe diferenciar gênero. Tá chamando ela de ele, pô, qual foi? Humana patética. E podemos ver a Surra toda acabada, cheia de ketchup, protegendo o corpo da Subaue. E o malucão que tava atacando ela fica em choque. E podemos ver a Subaue com um buraco no peito. Agora eu não sei se ela ou é ele. Porque o Leão tá pensando, ela protegeu ele? Eu tô em dúvida se a Subaue é ele ou ela. Pra mim parece ser ela, nada contra. Ela não tentou fugir e o bicho tá desacreditado. Por que você protegeu uma coisa que não passa de um corpo ambulante? Mesmo ele falando isso, a Surra não fala nada. Perdeu a cabeça, o que você está fazendo? Nesses dias ninguém faz coisas assim, porque a sua vida é mais importante. Ninguém em sã consciência faria isso nesse mundo. É porque ele não conhece a nossa Surra. Eu vou te contar 2 coisas. E o bicho fica em choque. Primeira, não existe uma razão para salvar pessoas. A segunda, bem, agora você... Rapaziadinha, eu tô vendo uma sombra ali no chão um pouquinho familiar. Pra nós vai arrastando um pouquinho pra cima, vai ficando vermelho. Aí aparece a cabeleira do Prota e ele não terminando o que a Surra tinha falado. Bem, você cometeu um pecado. E aparece a cara do Prota de quem vai matar um figurante. Vai ser muita porrada, não vai ser pouca não, vai ser muita que o bicho tá cheio do ódio. Um pecado enorme. Meus instintos estão clamando. E podemos ver um pezinho caminhando. E atrás do leão tá o comedor de... E o Prota fala: não respire, você pecou. Depois daquela humana falar aquelas palavras, ele não conseguirá nem olhar para eles. E não era como se ele fosse enganado. Ele não sequer não conseguirá nem olhar
para ele próprio. Ele sabe que a pessoa atrás dele vai matar ele. Então o leão fecha o olho e começa a tremer que nem vara verde. Então Prota passa do lado dele e fala: meu Deus, cada vez mais problemas. Então Prota fala: sangue nobre, você está bem? Iriorá, eu estou bem, mas o Subaue, ele tá em situação crítica. Sim, confirmado. O Subaue é homem. Antes a Shuraudê dele se tornou fraca. Se continuar assim, adivinha, o Prota levou o Subaue lá para aquele submundo que ele tinha criado. E a nossa waifu chorando fala: Iriorá, Krangin, por que você está preocupada com isso agora? Eu estou aqui. Nossa waifu fica desacreditada. Iriorá. Então Prota vai saindo do submundo. Então Prota saindo do submundo com a mãozinha na testa, ele fala: eu sou foda pra caralho. Olha esse cara aí. Prota tinha feito bonito. A única coisa que faltou foi acertar o nome da Surra. O Prota saindo do espaço do nada escuta: idiota! Caralho, você me assustou. Quando eu olho para você, você começa a falar de mim, não é? Esqueceu? Tem algo mais importante agora. Comece a pensar. Esse idiota, você gostaria de ficar indo atrás das Milstow do inferno por 500 anos? Você sabe o quão bom eu sou nisso, hein? Ridículo, eu vou voltar. E o leão fica lá sem entender nada que tá acontecendo. E ele pensando, ele não parece ser muito forte. Vai achando que não. Eu me preocupei à toa. Então ele fala: você vai pagar por me enganar. E tome um socão no meio da cara só por ter abrido a boca. E o leão sai voando e o Prota: eu falei, não respire. Tá gastando meu oxigênio. Ave Maria, esse Prota é muito foda. Então, ao invés do leão aceitar e morrer calado, ele preferiu lutar contra o Prota. Então ele já prepara os talismã pra poder atacar no Prota e fala: seu desgraçado idiota, você não me desculpou, por que vai fazer isso agora? E o Prota fica sem entender nada, desviando do ventinho. Então ele fala: você só não era a prioridade. E o Prota só na esquiva e fala: as coisas mais importantes no campo de batalha são as vítimas, seus pecados de baixo escalão, o pecado da ridicularidade. Então o leão grita: quem é o pecador? E o Prota: queime o herege. E o leão fala: tolice. E o Prota: fogo do inferno, e lança pra cima dele. E o fogo do inferno começa a passar pelo poderzinho dele como se fosse nada. Então o leão no sufoco pensa: mas que porra, minha Shiraud foi rejeitada. Então ele sai da reta do fogo do inferno e pausa em outro canto. Mas quando ele vai olhar pra frente, adivinha quem tá vindo? Ele mesmo, o brabo. Então tome-lhe um porradão para ficar esperto. Não mosca não, vagabundo. E então ele voando por causa da porrada, ele fala: 8 portões da ridicularização. E ele lança o poderzinho pra cima do Prota, mas só que o Prota fica paradão como se fosse nada. E ele achando que funcionou, ele fala: eu peguei ele. Então ele aperta a mãozinha falando: selar. Então do nada aparece uma bola verde em volta do Prota. E o Prota lá dentro dessa bola começa a ser cortado. Eu achando que ele não poderia ser machucado. Então o leão começa a preparar vários outros talismãs e fala: eles disseram que um vago vazio faz barulho, mas você não é nada de especial. Eu vou cortar sua cabeça. Então ele levanta o bracinho pra cima, preparando o poderzinho de mago. Então do nada aparece uma espécie de espada brilhante. Ele fala: vento cortante, que nome criativo. Então ele lança a habilidade pra cima do Prota. Como a habilidade tá vindo em alta velocidade, o Prota tá preso. Em vez de ele esquivar, ele defende. Então o psicólogo começa a rir: hahaha, o que você achou agora? A minha Shiraud é idiotice, ela tem o poder de selamento. A sua Shiraud fogo do inferno foi selada. Ele tá engonçado correndo: hahaha, idiota. Quando ele achou que o foguinho do Prota tava selado, do nada ele toma fogo do Ceará, calou de matar. Começa a sair o poderzinho do Prota: morra. E o bichinho fica em choque. E o Prota: isso é uma habilidade falsa, igual você disse. Se isso fosse uma Shiraud, mas o que eu faço com isso? Isso é fogo que eu mesmo fiz. O Prota é muito debochado. Não é uma Shiraud? Fogo é fogo. É apenas um fogo que pune os pecados. Ele queima o quão forte for os pecados. Se você só vê um soquinho vindo e com o Prota lá em cima, fala, ele se torna mais forte. E o Prota voando, preparando o socão com chama do inferno. E é mais quente. E o bichinho fica em choque. Agora fudeu. E o Prota: morra. Mordida forte para baixo. Sim, é isso daí mesmo que você escutou. Mordida forte para baixo. Então o Prota desceu com um porradelso do Delso e o bichinho falou merda. Então ele ativa aquela habilidade dos 8 portões de novo e lança um corte de vento para cima do Prota. Mesmo assim não tá adiantando de nada, porque o fogo do Prota tá engolindo o vento dele. Lá ele fala: cacete, o vento tá sendo sobrecarregado. Me fala como isso é possível. Mas tá, né? Podemos ver o fogo infernal do Prota consumindo o vento do leão. Que chama é essa? Por enquanto eu vou evitar eles. 3 portões, selar. 3 portões, selar. Ele lançou 2 habilidades igual pra cima do Prota. E nós só vê o vulto de alguém saindo do lugar. E lá no meio das chamas nós vê o leão. E do
nada aparece o Prota atrás dele preparando o socão com fogo infernal. E o leão fala: que merda é essa? E na hora que ele fala isso, ele toma-lhe um socão no meio da cara pra ficar esperto. Tá dormindo no plantão. Como sempre, o soco do Prota faz estrago. Jogou ele numa parede. E como sempre, o Prota não consegue destruir prédios com o soco dele. Só que o leão conseguiu se recuperar rápido. E parece que ele não deu aquela porradinha na parede. Mas só que quando ele olha pra frente, ele só vê a parede de chama na frente dele. E ele deve estar pensando: que merda. E aparece o nosso Prota brincando com foguinho. E o leão fala: seu monstro não tem tempo de esperar. E a chama do Prota engole o leão, que ele chega some da vista. A única coisa que nós podemos ouvir é ele falando: quente. Parece que o meu corpo vai derreter. Essa merda. Quem é ele? E nós podemos ver o nosso Prota como se nada tivesse acontecido, na maior suavidade. E o Prota fala: por que você não está virando cinza? Você já deveria estar morto. Então Creitinho aparece falando: não tem nada que possamos fazer. Você passou a espada e o sudariou para o Telobou. E o Prota: hein? De qualquer forma, se você jogar as crianças no inferno e vazar, esqueceu que o inferno e o mundo humano tem conceito de tempos diferentes? E verdade, eu esqueci. Sério mesmo? Eu levei os humanos para um lugar seguro. Não se preocupe, podemos ver o Cleitinho carregando a Baek e a surrar como se fosse dois manequins. E os caras que tá embaixo pensam até que é um fantasma, que ficaram tudo assustado. E o Prota empolgado fala: a Harry Potter está aqui. Você comprou isso? Você é inteligente. Meu chefe temporário é assim, então eu tenho que ficar forte. Hahaha. E o Prota fala: você quer ser substituído? O leão, depois de tomar a coça, ele pensando: eu tenho que fugir. Ele não está prestando atenção em mim. Agora que as chamas caíram, é a minha chance de fugir. E ele começa a se rastejar, achando que o Prota não tá prestando atenção nele. E ele fala: eu tenho que comunicar a ele. Esse cara é um monstro. E olha só quem aparece na frente dele, ele achando que tá passando batida. Ele mesmo, nosso Prota, ele lá. O Prota com a cara muito sombria pergunta: aonde você está indo? E o leão começa a terminar a base, então ele fala: foi um erro, eu não queria, por favor me deixe ir. Os seus amigos, eles estão vivos, não é? Então me perdoe, por favor, eu imploro ao Senhor. Então ele começa a chorar: eu vou viver uma vida boa a partir de agora. Então o Prota fala: vai ser uma pessoa boa. Realmente, podemos ver que o Prota tá sinistro. Caí na armadilha. Eu não vou machucar ninguém. Caí. Ah, quer que eu te conte uma história antiga? Um dia, uma mulher que perdeu seu filho veio ao inferno. O rei perguntou por que veio para aqui. E a mulher disse: por que meu filho morreu? Iriorá perguntou de novo: quem matou a sua criança? O rei matou ele. O rei causou guerra e fome. Ele matou meu bebê. Mas o Iriorá sabia. A guerra que começou pelo rei. Mas depois de tudo, a criança foi cozinhada e comida por aquela mulher. Os pecados são sempre iguais. Se estão em uma situação ruim, eles mentem sem hesitar. Você machucou outros sem nenhum motivo. Mas aonde eles te machucaram? Irritante. Não, eu não tive opção. Então, eu criei o inferno. Você criou o inferno? Então ele abaixa a cabeça. Esse filho da puta, ele é o rei do submundo. Aí mesmo que ele começou a terminar a base. Mas que merda! 8 portões selais. Então ele faz a coisa mais inteligente, sabendo que o Prota é o rei do inferno. Ele ataca o Prota. Dragão de vento. E vai um dragão de vento pra cima do Prota. E o Prota fala: meus julgamentos estavam corretos. Um pecador é extremamente covarde, não tem nenhum senso de poder, mostrando sinal de remorso. Pecado, vou cortar sua reencarnação. E o Prota parte pra cima dele cheio de ódio. Bolsário de alma. Primeira forma. Jinkan. E aparece uma árvorezinha pegando fogo. E depois disso nós só vê o Prota passando em alta velocidade quem tá na frente dele. Só fica o bichinho cortado no meio. O ataque do Prota foi tão absurdo, mas foi tão absurdo que aparece até que ele cortou a lua. E sabe mais o que é mais absurdo? Que acabou.